antes de hoje eu nem sabia que isso aqui existia. Isso é um conceito, né, cara? A ideia de existência de um projeto que Olha foca só. em criar coisas novas não é um. Tá valendo. Não é. Olá, boa tarde. A gente está reunido aqui para gravar mais um episódio daquilo que a gente começou como piloto no Senac Talks. E continuando a nossa batida de falar sobre tecnologia, né? E sobre as nossas experiências em sala de aula e sobre as nossas trocas a respeito de Python e de desenvolvimento de código, surgiu um tema e surgiu um conceito que me parece importante da gente explorar em sala de aula e vocês ficaram à vontade para navegar sobre esse tema, né? A pergunta é, e aí, qual é a dos Media Labs? O que é isso? O Media Lab é geralmente um espaço ou instituição dedicado à pesquisa e desenvolvimento de mídias interativas, comunicação e tecnologias. Então, Tá aqui. é uma junção de várias áreas? É uma junção. Bom, é uma junção de várias áreas porque, assim, é uma instituição, é um grupo, tudo, o nome varia muito de como ele é organizado, né, de como ele é financiado também, porque às vezes ele é financiado por instituições privadas, por instituições governamentais, através de renda, através do próprio projeto, que a galera muitas vezes faz projetos inovadores de testar hardwares e robôs e coisa, e daí tenta achar fins lucrativos para isso. Então, o nome que isso vai ganhar depende muito sobre o contexto, né? Tudo mais. Se a gente for achando uma faculdade, geralmente é uma instituição, alguma coisa assim. Mas resumidamente, é um grupo, é um projeto focado em quê? De formas diferentes, em pesquisa, em fontes, em várias áreas de conhecimento, procurar algo inovador, porque inovador é uma palavra que está muito na moda, né? Mas procurar algo inovador de verdade, alguma coisa diferente, né? Não tentar procurar alguma coisa diferente. Claro que muitas vezes se cria uma coisa, por exemplo, soluções para problemas que nunca existiram ou coisa do tipo, mas via de regra tenta achar coisas novas. Olha, eu consigo pensar em exemplos de geralmente ferramentas que ajudam no cotidiano, como por exemplo, a gente pode usar, um exemplo, membros robóticos. Tem sempre algum instituto de pesquisa fazendo membros robóticos mais avançados para pessoas que não têm uma perna, um braço, como eles são controlados, tentando fazer eles serem controlados pelo sistema nervoso, pelo cérebro, por comando de voz, por tudo que é tipo de coisa. Claro que esses demandam de um orçamento muito grande. Claro, esses aí são muito acima, muito mais do que o que a gente pode fazer aqui, que eu acho que tem muita probabilidade de a gente poder fazer um. Mas esse é um grande exemplo, eu acho que esse é um dos melhores exemplos, porque tenta pensar em se adequar e em criar ao mesmo tempo. Posso passar para ti? O Media Labs é uma forma que acharam de meios acadêmicos para solucionar diversos problemas que se tem. Muitas coisas foram criadas no Media Labs, como por exemplo, como já foi dado o exemplo numa conversa que nós tivemos mais cedo, do MP3, do MP4. Geralmente é coisas relacionadas à tecnologia. São diversas áreas com diversos problemas que se utiliza da tecnologia no laboratório para criar uma solução para diversos problemas. Às vezes, junções de duas tecnologias para solucionar um problema terceiro que inicialmente não se tinha um foco naquele problema. E essa é a principal coisa que o Media Labs contribui com a sociedade. Sim, com certeza. Um dos principais problemas também do Media Labs é ele conseguir se autofinanciar por conta por conta de ser um centro de pesquisa, eles precisam sempre criar coisas novas que sejam comercializáveis, como o Wesley estava falando. Eles meio que pegam soluções tecnológicas para solucionar um problema em específico. Então, sempre tem que ser uma causa social importante que possa ser aplicada no mercado, que possa ser comercializada para o instituto permanecer. Geralmente os Media Labs são interdisciplinares, né? Então, o braço robótico que é feito no Media Lab, ele é feito a partir de vários profissionais que se cruzam, né? Um engenheiro, um cara que manje de ciências da computação, alguém que manje de design.
E sobre o financiamento deles, geralmente eles estão associados a instituições, né? Media Labs que são só um espaço, eles não conseguem ter um lucro muito grande, mas os que são associados a instituições, eles têm um lucro maior, né? E também os Media Labs podem ser associados ao próprio governo. Então eles tiram o financiamento deles muitas vezes disso. Se o Media Labs não tem verba devido a uma associação, ele pode fazer uma disciplina social, né? Digamos assim. Vai no bairro e fica, quer que eu faça, eu sei fazer tal, o nosso grupo sabe fazer tal coisa para vocês querem isso? De repente o tiozinho ali que vende churrasco aceita. Uma troca, uma permuta no entorno com o social para que possa se desenvolver algum projeto no Lab, isso? Sim. De repente o tiozinho que faz churrasco, por exemplo, aceita ter um site dele que faça ele arrecadar mais dinheiro e mais clientes, né? A ideia original que a gente estava vendo, né, do Media Lab é sair da pauta dos centros de desenvolvimento tecnológicos para que a gente possa ter laboratórios na ponta, né, lá onde o ensino, lá onde a educação está acontecendo, ter a oportunidade de criar e de desenvolver projetos fora da caixa, né, principalmente quando a gente consegue encontrar essa diversidade. Vocês falaram sobre diversidade, falaram sobre o design, falaram sobre arte, né? Quando arte, design, cultura, tecnologia conseguem se encontrar, bastante coisa nova deve surgir. Eu acho que essa parece o tempero que vocês estão mostrando assim dos Media Labs. A ideia de se financiar também é fundamental, né? E de encontrar no entorno, né, no seu regional, na sua região, uma possibilidade de existir, de coexistir ou de se co-ajudar, né? Acaba sendo uma coautoria em termos de projeto. Alguém demanda e alguém traz a solução. Fala. Cara, sim, tem essa parte assim muito interessante. O negócio de deixar mais na ponta. Geralmente esse tipo de coisa começa com oficinas, né? A gente pode usar, por exemplo, de coisas pequenas. A gente tem muitos projetos governamentais, municipais. Tem bastante lá no Rubem Berta para jovens e coisas, de oficinas que iniciam assim. Oficinas de robótica, oficinas de culinária, eu mesma já fiz. Oficinas de outras coisas que elas surgem nesse intuito. E, cara, oficinas na educação é uma coisa que até o ensino médio está tentando implementar, o que está muito difícil, mas a gente se espelha no ensino médio europeu, por exemplo, de oficinas para desenvolver habilidades, mas, como é que eu posso dizer? Travei um pouquinho. Botar em prática, né? Atividades botar em prática, talvez, de outros ramos além do papel, digamos assim. Então, por exemplo... Essa coisa laboratorial, né? De exercer isso, aquilo que se aprendeu. O exemplo de Media Labs, sem o nome gringo, são oficinas de mecânica, oficinas de fotografia, oficinas de jornalismo. Eu acho que o jornalismo é um dos melhores exemplos, porque ele busca a informação e tudo mais. Mas tu tá te referindo ao produto final, né? No final da oficina, tu tem um produto ou algo para mostrar em termos de mercado como produto daquilo que foi aprendido, sim, é isso? Sim. E a formação também como é que eu posso dizer? A estruturação disso também é muito interessante, porque como ele falou, como tu falou também, pega várias áreas. Quando a gente vai fazer um estudo de caso, precisa de engenheiros, caso tu queira montar um produto, precisa de sociólogos para estudar em que contexto isso pode ou não ser aplicado. A gente precisa de engenheiros, de tudo que é tipo de coisa, assim. Uma interdisciplinariedade para ter uma riqueza em termos de resultado de projeto, né? Sim. Que mais que a gente pode falar? O que surgiu um termo que a gente meio que trouxe o termo para a cena e falou um pouquinho dele até agora. Edge Ecology. E aí? Pelo que eu entendi do Edge Ecology, ele estuda quando dois ou mais sistemas, né, se encontram na fronteira e estudam a fronteira dessa ecologia, digamos assim, né? E eles estudam o que acontece nessa fronteira. E eu dei uma lida ali, pelo que eu entendi foi isso. Quando se fala de fronteira, o que quer dizer são que duas áreas de conhecimento que, se for se olhar separado, elas não combinam, mas quando elas precisam solucionar um problema, quando eu digo um problema é demanda de, por exemplo, mercado, a padaria não se vê muita questão de tecnologia, assim, se tu for olhar rapidamente para a questão
no produzir comércio, o pão, no né? produzir o pão. Mas, se tu for ver formas de site, de buscar clientes, de formar clientes, Atendimento, atendimento, teleatendimento, autoatendimento, ou web atendimento, falando de tecnologia. falando nisso, é aí que os dois se encontram, que são coisas que, se tu olhar rapidamente, tu vê assim, um não tem muito a ver com o outro, mas os dois se juntarem fazem um complemento muito bom, cada um serve muito bem o seu propósito e chega muito bem ao produto final, os dois começando da forma Melhorados, melhorada. mais Um útil, melhora o mais outro, usável, mais comum em termos de comunidade. facilitar a vida. Realmente, Wesley, o que eu consegui entender o que você estava querendo dizer. É como se fosse, tipo assim, desenvolvedores que se juntam, por exemplo, com uma padaria, estou fazendo um exemplo aqui, que se juntam a uma padaria e para a fim de criar um site para ela. E aí vender o produto bem mais. E junto com o time de desenvolvedores, obviamente, vai ter o time de design, vai ter o time de marketing para fazer todo esse negócio. Isso aí auxilia, e são duas áreas que são bem diferentes, né? Uma padaria e um time de desenvolvedores, são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, o Edge Ecology, ele estuda os efeitos que acontecem na fronteira, né? Então, por exemplo, o braço robótico. De um lado tem quem precisa o do braço robótico e do outro tem os desenvolvedores, né? Na fronteira que vai acontecer os efeitos. Vai ter gente testando o braço robótico, vai ter gente falando nas redes sociais que o braço robótico mudou a vida delas. Então, a Edge Ecology estuda mais isso, né? Os efeitos que afetam uma certa comunidade na fronteira. Os impactos sociais Os disso. impactos. Vocês conseguem entender, ou vocês conseguem perceber que quando a gente fala de inovação, de algo novo, ou de algo disruptivo que nunca foi feito antes, vocês conseguem perceber que socialmente isso não é bem-vindo? Que o novo é difícil de aceitar? A gente está falando de inovação como se fosse a grande maravilha do mundo. E se eu disser para vocês que o que o novo mais encontra é restrição? Sim, por exemplo, a IA, ela está aí desde 2022 e até hoje tem muita gente nova, velha, criança, que se nega a usar a IA até como uma assistente. Porque, não, vai me deixar burro, né? Nesse mesmo sentido, né? Como é restritivo inovar. Inovar é difícil, inovar é contramão. Quem é que vai investir recurso e dinheiro em ideias malucas? Eu acho que quanto a esse negócio de resistência, a essa inovação, eu acho que é muito da estrutura da sociedade por conta do mercado. Quando a gente tem um mercado estruturado e essas coisas que surgem novas não conseguem, ainda, claro, não conseguem achar o seu lugar no mercado de trabalho como lucrativas para as outras empresas, acaba que elas ficam esquecidas. Mas no momento em que tu torna aquilo lucrativo, no momento em que tu torna aquilo, olha, não, mas essa minha inovação precisa ser abastecida com combustível. Cresce muito. Tu acha que uma Shell da vida não vai patrocinar? É claro que vai. Então, eu acho que vai muito da forma. Eu acho que esse negócio da inovação vai muito por causa do sistema, por causa das coisas já são organizadas de uma forma. Quando tu entra nessa organização, beleza. Quando tu torna aquilo um fim lucrativo, quando tu torna aquilo uma grande empresa, quando tu torna aquilo, surge. Quando a gente cria uma coisa pequena, quando a gente cria uma coisa inovadora, pequena, pode, na real, é que interfere nesse mercado muitas vezes, principalmente Mas se tu faz quem é que vai investir? Quem é que vai investir em nós pequenos? E falar, já que tu falou em nós pequenos, uma coisa pequena, nós, dentro de uma trilha de Python e desenvolvimento web, podemos criar alguma inovação? Poder pode, eu só não sei o que é ainda. Inovação é um conceito muito vago, porque junção de duas ideias que nunca foram misturadas antes pode ser considerado também uma inovação. Mas essa questão de investimento é uma questão de, por exemplo, antigamente o primeiro carro que foi criado não foi o carro a combustão, foi o carro elétrico.
mas ele não vingou por causa de questão de como armazenar a energia para utilizar novamente. Então, o carro elétrico ele foi deixado de escanteio para o carro a combustão poder Larga escala. ser utilizado em larga escala. Foi o jeito que eles utilizaram para vender o produto, para o produto funcionar. Hoje em dia, com as baterias de lítio, com as baterias a capacidade que a bateria pode suportar, os carros elétricos eles vieram melhores, eles vieram de novo. Mas não é uma coisa que vem de antes. E o investimento ele vem pela parte de assim, ó, quem precisa desse produto. Tu precisa ir atrás de quem precisa desse produto. Tu não vai chegar, por exemplo, na Petrobras, que vende combustível, ela não quer que o combustível pare de ser utilizado. Então, quem sustentaria Media Labs como uma ideia como a nossa? Eu gostei muito da citação dele, eu acho que concordou muito com o que eu queria dizer. De, por exemplo, o exemplo dos carros elétricos, né? Eu falei da Shell, inclusive, porque, bom, foi ela que tirou o sistema ferroviário, infelizmente, do Brasil, para vender gasolina. E aí a gente tem esse exemplo de o quanto isso pode ser lucrativo. Ideias que não são tão lucrativas. Os carros elétricos, na época, não eram lucrativos para a ideia, principalmente com a indústria da gasolina, dessas coisas crescendo, não é lucrativo. Existem muitas ideias que são inovadoras, mas não compactuam. Foi o que eu quis dizer, como, por exemplo, lâmpadas que funcionam com líquidos, que são abastecidas com líquidos, por exemplo, limpeza de rios, de óleos de rios, feito com reutilização de cabelo, muitas coisas dessas ideias sustentáveis, né? Usar plástico reciclado para criar novos produtos, como cadeiras. Existem todos esses 3 exemplos que eu dei, existem empresas que fazem lâmpadas movidas até a urina. É uma coisa muito louca, mas não é viável, né? Não é viável para o mercado comercialmente. E eu acho que se a gente cria um produto novo, tentar manter, tentar achar novos fins lucrativos, tentar vender, tentar atingir um público-alvo. Tentar encontrar essa viabilidade. Tentar atingir um público-alvo que vá pagar, que vá ter dinheiro. Não necessariamente vender o produto para alguém, mas, por exemplo, juntar com institutos que estejam disponíveis para fazer parceria. Como, por exemplo, o Senactec fez uma parceria com Geração Caldeira e criou esse nosso curso. Então, através disso, por que através dos frutos dos projetos que a gente pode fazer no Senactec, a gente não pode oferecer para o Geração Caldeira? Provavelmente eles não vão querer. Mas aí é outra história, Sim, né? Oferecer esse processo. Tentar vender o seu pão. Sim. Pode pegar. Eu acho sim que uma inovação pode acontecer em um curso de trilha de Python pequeno, porque, por exemplo, o Waze, né? Uma vez tu me falou que o criador dele estava tendo uma aula de loop, né? E ele, se eu fizer isso, isso e isso, eu consigo criar um aplicativo que faz tal e tal coisa. E aí ele teve essa ideia e desenvolveu o Waze, né? Focou no desenvolvimento e criou o Waze, que hoje em dia é utilizado em vários carros. Em larga escala. Em larga escala. E eu acho que tem até gente que não sabe o nome do aplicativo, só usa ele porque vem no carro. Bom, sobre o que você falou, que a pergunta que o senhor fez sobre quem investiria em projetos novos, isso aí me lembrou até de como o computador foi criado. Que o computador ele foi criado, tipo assim, o primeiro computador que foi feito foi aquelas máquinas grandes, né, que eram, tipo assim, cobriam a parede inteira e tal. E foi aí o estopim da tecnologia. E só em pensar que, tipo assim, uma pequena inovação dessa, tipo assim, no começo foi bem mal financiado, mas se desenvolveu tanto que essa ideia de tecnologia, essa ideia de programação e tal, eu não sei se o senhor já viu, a mulher que escreveu o código que levou o primeiro homem à Lua. Cara, o código dela foi gigantesco. Então, tipo assim, de uma ideia que surgiu do nada, surgiu sem investimento algum, não foi o suficiente para levar o primeiro homem à Lua. Então, eu vou ver se eu entendi. A ideia é
tem que criar o Media Lab, a partir dele os investimentos vão acontecer, né? Exatamente. Eu acho que é mais fazendo a gente vai chamar um investimento, é isso? Exatamente. Tem tudo a ver com o conceito, eu acho mesmo, com a parte conceitual do Media Lab, né? Porque a pretensão dos projetos do Media Lab não é trazer resultado, é trazer aprendizado. A gente não pode esquecer, né, que a ideia de desenvolvimento projetual tem que trazer, no fundo, um aprendizado. E aí, talvez essa proliferação desse aprendizado possa trazer junto com ele o resultado prático de ir para o mercado com algum tipo de projeto, com algum tipo de desenvolvimento. Que bom que tu falou nos exemplos do MP3 e MP4, né? São coisas que estão presentes na nossa vida hoje, no dia a dia, e elas surgiram da discussão de trabalhos fora do centro de desenvolvimento acadêmico, dentro de um laboratório, de um Media Lab. Simples assim, como quem está tendo uma ideia, e se fosse assim. No Media Lab, no início, claro, ele depende muito mais de ter uma galera disposta, de buscar pessoas que possam fazer isso acontecer, do que o investimento, porque o investimento vai se tu consegue. E também se numa dessas pessoas que tu vai recrutar, tu encontra alguém com dinheiro. Sobre essa questão do investimento, é muito como o senhor disse, que é fazer que o investimento venha, como, por exemplo, canais no YouTube, podcasts que a recém estão começando, o Flow, vou dar um exemplo do Flow Podcast, que muita gente conhece e é um exemplo bem famoso. Ele não começou com patrocínio. Eles foram fazendo, aí as pessoas foram gostando, foram acessando e conforme foi ganhando visibilidade, empresas chegaram neles e fizeram propostas. Eu posso dar tanto dinheiro e vocês nos colocam na marca de vocês. Então, é uma boa forma de conseguir o financiamento preciso para fazer as inovações e levar adiante o que precisa ser levado. Se tem uma coisa que o mercado e as próprias pessoas gostam de ver, é resultados, né? Um exemplo disso é quando os carros estavam sendo inventados, né? Se eu não me engano, começou com a Mercedes, né? O criador, ele passou a vida dele querendo desenvolver carros, né? Automóveis, né? Carruagens que não precisavam de cavalos, basicamente. Digamos assim, um termo para a época, né? E ele só foi começar a ter visibilidade um dia quando a mulher dele saiu da casa dele com um carro que ele estava, eu acho que ainda estava em protótipo, não vendeu muito, mas ela foi do sítio dela até a cidade num período de 12 horas, e ela disse que só precisou fazer uma parada. E para a época, 12 horas era pouca coisa, visto a distância, né? Porque cavalos precisam parar toda hora para beber, se alimentar, senão eles podem morrer, né? A máquina não, ela só tinha que fazer ali a recarga que ela estava usando para trabalhar. E os jornais da época divulgaram isso. Mostrou resultado para as pessoas e para o mercado. Aí começou a estourar e hoje em dia o que fez o mundo mudar e ser como ele é hoje, com certeza foram os automóveis, né? A globalização. Facilitou muitas coisas. E será que dentro de um Media Lab com uma estrutura pequena, digamos assim, regional, né, de casa, da nossa casa, será que a gente conseguiria desenvolver alguma coisa que pudesse atingir o mundo? Mas é claro, praticamente todas as empresas começaram num lugar pequeno, visto o McDonald's, a Amazon começou num galpão. Muitos lugares que hoje são imensos e que todo mundo usa começou extremamente pequeno e é bem possível criar alguma coisa grande partindo de uma coisa pequena sem muito investimento. O McDonald's é o exemplo de simples, mas bem feito, né? Na época que ele começou a fazer sucesso, os hambúrgueres eram bons, simples, baratos, as batatas eram bem feitas e a população da região pegou gosto, começou, tem essa lanchonete aqui e tal, e se tornou o que é hoje. E tem muito a ver também sobre a questão de ter resultados, né, mano? É algo muito corriqueiro, que as empresas gostam de resultados. E eu acredito que hoje em dia essa visão está mudando, por causa que naquela época era muito difícil tu ver empresas dando oportunidade para pessoas com inovações novas, com, tipo assim, que estão começando novas ideias, crescendo, tentando se desenvolver.
Mas hoje em dia é muito mais fácil, por causa que tem toda essa coisa de, vamos inovar, essa cultura de inovação. É, exato, muita gente querendo isso. O Instituto Caldeira é um belo exemplo disso, que é um instituto, é um espaço para inovação, para criar novas ideias, para juntar outras pessoas, para conseguirem se desenvolver, pessoas iniciantes. Porque às vezes a inovação não envolve mídia, hype, sucesso, nossa, estrondo. Porque, por exemplo, os NFTs. Pô, Neymar comprou NFT. Tem um NFT que vale 1 milhão. Acho que foi lá para 2020, né? E hoje desvalorizou mais de 50%. Quase nem vale nada hoje. Nada. Se vale 30 mil é muito hoje em dia. Então, às vezes as pessoas têm a mania de associar a inovação à mídia, né? Popularidade. Não é bem assim. Como o meu colega disse sobre as NFTs, elas foram, de certa forma, inovadoras, mas elas não resolveram problema nenhum. Elas não solucionaram um problema que alguém tinha. Elas só existiram. É uma coisa que existiu, que futuramente pode ser que alguém pega uma parte da ideia e coloque em uma outra parte e isso solucione o problema de muita gente que precisa de uma solução para um problema imediato, um problema rápido, alguma coisa mais barata, alguma coisa que envolva mais segurança. Mas, inicialmente, aquela questão das NFTs foi, de certa forma, uma inovação, mas não resolveu o problema de ninguém. Não foi um Bitcoin da vida, né? Era só imagens com tokens. Era basicamente É que quando a gente fala assim, resolver o problema de alguém ou de muitos alguéms, a gente vai para o conceito da inovação, onde inovação tem que sustentar 3 pilares. Tem que ser algo novo, novo para mim e para todo mundo, e tem que ser algo que as pessoas reconheçam o valor, que elas entendam e que elas usem. Porque se as pessoas não usarem, perdeu o sentido da inovação, né? É como sair do monóculo, né, para o óculos. Né? Só pegou porque teve uso, senão não pegaria. Como ter saído do relógio de bolso para o relógio de pulso. Só pegou porque teve uso, senão não pegaria. Então, nesse sentido aí, olhando para esse lado, né, inovação, que é aquilo que tem valor e que as pessoas consideram o valor porque usam. Eu acho que é por aí. O Bitcoin, por exemplo, se eu vender, se eu comprar Bitcoin, eu posso reutilizar ele no outro lado do mundo. Mas o NFT tinha gente até que zoava que era só printar a tela e tu já tinha um NFT. Então não valia de muita coisa, né? Realmente, sobre essa ideia de tem que sustentar esses 3 pilares, realmente precisa, por causa que, por exemplo, sobre as pessoas do Instituto de Física, eles estudam, só que algumas dessas coisas a gente usa até hoje, né? Por exemplo, usar o raio-x ao nosso favor. Hoje em dia a gente consegue identificar inúmeras doenças somente à base de raio-x para o auxílio da saúde e tal. Se não tivesse essas funcionalidades no meio social, no âmbito social, se não fosse útil para o bem comum, não seria usado, né? Exatamente. E nesse aspecto, a inovação é muito bacana, né? Pensar no coletivo, né? Que é algo que é inovador tem que atingir a todos, né? Ou tem que ser usado por muitos, né? E veja bem, a tecnologia nuclear, quando ela começou quando já existiam os raios-x, ela não era tão conhecida. Ficou conhecida depois do acidente de Chernobyl. Tanto é que, com o caso C-137, o ferreiro que pegou o material radioativo, ele nem sabia o que era tecnologia nuclear. Gente, eu acho que a conversa está boa, né? Nunca dá vontade de parar, mas para a gente fazer uma finalização aqui, eu pergunto: foi legal se aproximar desse termo, se aproximar desse conceito Media Labs e isso vai fazer alguma diferença daqui para frente? Olha, eu acho interessante, eu acho que eu acho que a única coisa que tem que deixar claro é que isso tem que ser implementado ativamente, né? A gente tem que pensar em alguma coisa para fazer, a gente tem que primeiro pensar, claro que existem etapas, né? Primeiro vamos pensar no público, primeiro vamos pensar no que está dentro dos nossos possíveis, né? A gente provavelmente, por exemplo, não vai montar alguma coisa de hardware porque não é o principal. A gente vai entrar dentro de alguma inovação. Eu não acredito muito em alguma inovação, mas é algum projeto próprio, alguma coisa própria dentro de desenvolvimento web, provavelmente. A gente podia fazer uma aplicação dessas. Yes.
Sobre isso, a minha colega falou muito bem sobre estar na ponta, no comecinho ali no ensino médio, onde as pessoas mais consomem muito do Media Labs, ele está nas universidades, nos laboratórios, e nem todo mundo tem a capacidade de estar nesses lugares por, por questões que eu acho que já são bem Sociais. claras, sociais. Mas no ensino médio, colocar as pessoas para estudar em um certo laboratório, alguma coisa que elas têm uma certa afinidade, pode ser muito proveitoso para a sociedade, porque vem muito daquela questão de resolver problemas, e o trabalho ele só existe porque precisa resolver o problema de alguém. Do exemplo que eu dei, o padeiro só faz pão porque alguém precisa de pão para comer, e dos carros alguém precisa de carro para se locomover. E é muito bom colocar isso desde para as pessoas mais novas verem que elas precisam disso para gerar. Que elas também podem participar que elas dessa também solução, podem né? participar. E Claro, claro que tem um porém sobre a gente tem que pensar no conceito, né? A gente tem que pensar no amplo de como é a educação pública no Brasil, claro, não é de grande condição. O novo ensino médio está mudando para um ensino integral, o que não é uma boa ideia, visto que evasão escolar vai ter um aumento muito grande. Então, eu não acredito tanto no ensino médio, eu não acredito tanto no ensino fundamental, eu acredito mais em oficinas, eu acredito mais em projetos sociais, brancados. O problema é que não tem muito quem bancar, mas se tu procurar, se tu reunir, eu acredito que dá para fazer projetos muito legais. Existem muitos projetos em comunidades mais pobres, óbvios. Eu mesmo fiz parte de uma comunidade lá do Rubem Berta, que eu fiz um curso. E procurar, através dessas oficinas, tentar implementar algum conhecimento, alguma área, alguma ideia, algum espaço para vários tipos de pessoas. Ou iniciar por meios mais, como é que é mesmo, mais nichados, mais específicos, de pessoas que procuram com isso, como o Senac. Como o próprio Senac, né? Realmente, é como o meu colega Wesley também, ele tinha falado, tipo, é essencial a gente incentivar essa galera mais jovem, né? Essas pessoas que estão começando, tipo assim, no colégio público, no ensino médio, que querem se desenvolver, e dar essa oportunidade, né? Dar essa oportunidade para essas pessoas de participar, que elas poderiam, tipo assim, elas não precisam serem membros do MIT para poder construir algo novo. Não precisam ser pessoas de alta graduação. Elas podem começar do básico, e é essencial a gente dar esse apoio a essas pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, então. Valeu!